Bom, pessoal, primeiro, obrigado pelo convite, agradeço a Univem pelo convite. E o que me foi solicitado foi para falar um pouquinho de posicionamento radiográfico, né? Rapidamente, o intuito não é explicar posicionamento radiográfico, mas pontuar qual a real necessidade do bom posicionamento na contribuição do diagnóstico, e eu já me adianto e já finalizo dizendo que toda necessidade, né? Então, não existe diagnóstico em cima de imagens ruins, não tem como. A gente produz falsos diagnósticos ou não chega a um diagnóstico de forma adequada. Pensando sempre que o objetivo de todos, eu acho, né, dentro da medicina veterinária é a ajuda ao paciente, esse é o objetivo. Então, no final de tudo aquilo que a gente faz, toda a energia que a gente demanda, né, todo investimento realizado, ele tem que visar ajudar o paciente, o reestabelecimento da saúde desse paciente. E na nossa área a gente vai fazer isso através de boas imagens. Lembrando que a imagem ela vai ser um auxílio ao diagnóstico, né? Muitas vezes vai ser o diagnóstico em si, sim, mas muitas vezes, na maioria talvez, ela seja apenas um auxílio ao diagnóstico. Compor aí um rol de informações, né, que vão levar ao diagnóstico. Então, acrescentando aí através da imagem. Então, com relação assim à expectativa, à realidade, ou por onde a gente começa, né? O que o clínico deseja e o que o radiologista pode oferecer, a gente pensa que tudo tem que começar sempre com um bom pedido do clínico, por parte do clínico. E isso tanto para o raio-x quanto para o ultrassom, tomo, ressonância, o exame de imagem que seja, né? Ele tem que partir de um bom exame físico, uma boa anamnese, dados do histórico desse paciente, para que se possa, então, realizar um pedido, uma requisição adequada e para que se tenha uma pergunta a ser respondida pelo radiologista. Então, esse exame está sendo feito, ele tem uma proposta, ele tem uma justificativa e uma pergunta a ser respondida por meio dessas imagens que vão ser obtidas, né? Além disso, a importância da técnica e das projeções que vão ser realizadas nesse exame de raio-x, né? Então, o radiologista, ou o médico veterinário, ou o técnico, o tecnólogo que vão realizar essas imagens, eles visam sempre a escolha da técnica e o posicionamento que vai ser realizado para responder de forma mais adequada aquela pergunta que veio por meio da requisição, por meio do pedido, tá? E aqui eu já coloco uma notinha de rodapé sobre a sedação e anestesia, que é uma barreira, é um empecilho, é uma das limitações que a gente tem cotidianamente quando a gente fala em exame radiográfico, porque não só a sedação e a anestesia acabam onerando um pouco o tutor, né? Ela eleva o valor do procedimento como um todo, mas tem sempre um pânico e desespero na veterinária de coisas que eu acho que da época que eu me formei, né, que os anestésicos não tinham a qualidade, né, os fármacos não eram tão, não tinham das propriedades que eles têm hoje. Então, quem é da veterinária, né, a gente anestesiava com ketamina e a volta do paciente era horrível, era pouco seguro, com rompum, então sempre tinha aquele medo vai sedar, vai anestesiar, parece que era uma sentença de morte, e eu acho que isso vem aí como um ranço, né? Então, toda vez que a gente fala em sedar e anestesiar, primeiro, acho que a gente não confia no colega anestesista, não sei o que acontece. Segundo, a gente não confia nas drogas, e existe sempre essa barreira que a gente passa para o tutor, e o tutor também já fica apavorado. Então, seria maravilhoso se a gente pudesse trabalhar com esse paciente sedado ou anestesiado. Em muitas situações favoreceria demais o posicionamento radiográfico e a obtenção de melhores diagnósticos. Então, antes do bom posicionamento, né, uma escolha de boa técnica e, claro, não existe milagre, a gente tem que trabalhar com bons equipamentos, né, ali tem um esqueminha do antigo filme, né, mas se for um CR ou se for um DR, que ele seja aí
adequadamente combinado com as fontes emissoras também, ou de alta potência ou de baixa potência. Então, antes de qualquer coisa, a gente também tem que ter o apoio aí de bons equipamentos radiográficos, né? Mas de nada vale bons equipamentos se a gente não tiver uma compreensão aí da radiologia, da formação da imagem e de como isso vai impactar no resultado final. Então, na verdade, desde 1895, desde que os raios-x foram descobertos lá pelo Röntgen, as propriedades são as mesmas, né? Não, nada mudou com relação à radiação X. Então, ela tem a propriedade de produzir sombras, imagens panorâmicas e bidimensionais, diferentes das outras modalidades de imagem, como ultrassom, atom e a ressonância, que produzem imagens seccionais, em corte, sem sobreposição. O raio-x é uma imagem panorâmica, bidimensional, com sobreposição de estruturas, ou seja, muito semelhante àquilo que a gente vê com a luz visível, né? Então, por isso são necessárias projeções diferentes, perpendiculares, para a gente conseguir interpretar na nossa cabeça tridimensionalmente, né? Porque, afinal de contas, o nosso objeto de estudo, o nosso paciente, ele é tridimensional. A gente tem que ter essa interpretação através de imagens que são bidimensionais, né? Outras propriedades aí, quando a gente pensa na obtenção da imagem do exame radiográfico, a região de interesse sempre tem que estar no centro do filme para que não haja distorção desse posicionamento ou dessa estrutura que está sendo radiografada. O objeto de estudo sempre próximo ao filme também, para a gente não ter distorção, magnificação, borramento de sombra. Então, uma série de conceitos básicos da boa formação da imagem radiográfica, eles têm que ser respeitados também, tá? E aí a gente vai pensar nisso sempre analogamente aí a sombra, a luz visível, né? Se a gente tem uma incidência oblíqua no objeto, a gente vai ter uma sombra distorcida, né? O raio-x funciona exatamente da mesma forma. Então, conforme eu posiciono meu paciente frente aos raios-x, eu vou ter a produção de uma sombra, vou ter o resultado da minha imagem radiográfica. Se ele for mal posicionado frente à minha fonte ou frente ao cassete, né, a placa de imagem, a recepção, eu vou ter um equívoco de interpretação por conta de uma imagem distorcida, uma sombra distorcida. É o que a gente vê aí ludicamente, o guarda-sol na praia, meio-dia, o sol está em cima dele, a gente tem aquela sombra nítida, redonda, e 4 da tarde a gente já tem uma sombra oval, você está no guarda-sol do teu vizinho de praia, você já migrou, então é mais ou menos assim que funciona. Se eu tiver uma radiação tangenciando de forma oblíqua o meu objeto, ou se o objeto estiver posicionado de forma oblíqua em relação à radiação, acabou com o meu posicionamento ali, acabou com a minha imagem, tá? Então, só em forma de esquema, isso que eu comentei, alguns princípios básicos, né? Então, o objeto sempre tem que estar junto do filme e no centro do raio. Se ele estiver afastado, a gente vai ter uma produção de sombra maior do que aquela que é a real do objeto, e também com borramento das margens, né? A gente perde um pouco de definição da imagem em si. E a obliquidade, então aqui é a obliquidade do cassete, mas se tiver obliquado o objeto ou os raios, né, entre eles, a gente vai ter uma produção de imagem distorcida. Então, o objeto que é redondo, ele vai ficar oval e assim por diante. Tá? Além disso, pensar no que eu mencionei, né, na necessidade de projeções. Se a gente está trabalhando com algo uma imagem bidimensional, radiografando um tridimensional, eu preciso de projeções adequadas e complementares para conseguir interpretar essa imagem, né? Então, aqui um exemplo de radiografia da coluna lombosacra, uma projeção lateral, onde eu consigo caracterizar a fratura do corpo vertebral da L7, e essa fratura ela não fica visível numa ventrodorsal por conta de sobreposição das linhas dos fragmentos, por conta da sobreposição de outras estruturas. Então, a necessidade também sempre de escolher o posicionamento adequado e as projeções adequadas, né? Outros exemplos que eu gosto de mostrar, né? Então, o mesmo paciente, o mesmo membro, né? O membro pélvico direito, uma radiografia de tíbia, quando que na imagem médio-lateral a gente não observa a fratura, e na crânio-caudal ele tem uma fratura completa, importante, né? Oblíqua longa,
da diáfise da tíbia. Se a gente opta por realizar uma única projeção, a gente perde o diagnóstico, né? Aqui um caso já um pouco mais ilustrativo também. Esse paciente era um gato e ele veio com o histórico de paralisia de membros pélvicos. Essa é uma radiografia de coluna e a gente vê um objeto metálico que é um chumbinho, né? Gato é muito comum a gente receber com tiro de chumbinho, infelizmente, muito comum. E por essa projeção, esse chumbinho está alojado no canal vertebral. Tudo bem, tudo certo, resolvido o diagnóstico, só que não. Na segunda projeção, na ventrodorsal, a gente vê que esse chumbinho ele está fora do canal vertebral, ele está ao lado da coluna vertebral. Então, interpretar também por apenas um posicionamento vai gerar equívocos diagnósticos, tá? Com relação à distorção da imagem, e aí sim o posicionamento em si, que eu tinha mencionado já ali, obliquidades de posicionamento, distorção de imagens, né? Aqui a gente tem um bom exemplo, uma radiografia de coxal, em que o paciente ele está rotacionado, então essa pelve não está bem posicionada, bem assentada em cima da superfície, e eu tenho uma rotação que vai me produzir um encurtamento de um membro em relação ao outro. Isso não é real, né? Ou uma distorção da pelve de um lado em relação ao outro. Isso não é real. Aqui, claro, é uma coisa bem exacerbada, fica claro pra gente, mas às vezes pequenas distorções. Aqui a gente tem exemplos de obliquidade de posicionamento num tórax, é o mesmo cão, né? Na imagem de cima existe uma obliquidade de posicionamento, a gente vê que as costelas dos hemitórax, elas têm diferente comprimento, diferente tamanho. Isso me mostra que esse cachorro ficou rodado em relação à fonte, e aqui ele passa a ser bem posicionado, ele tem aí uma simetria do tórax, e isso muda totalmente a sombra da silhueta cardíaca. Na primeira ela fica mais arredondada, mais globosa, pode me dar um falso positivo aí de uma cardiomegalia, né? Em algumas situações que esse aqui ele tem até uma sombra cardíaca normal, mas em algumas situações isso pode levar a erros de interpretação, simplesmente porque o posicionamento estava inadequado. Aqui também outros exemplos simples, né? Do mesmo paciente, ele só foi reposicionado, então radiografia de coluna lombar, né? A gente precisa, como radiologista, avaliar os espaços intervertebrais, que são esses espaços entre as vértebras, para pensar em discopatia, né? Em algum comprometimento de disco. E se há um posicionamento ruim do paciente, uma obliquidade, ou mais comum, se esse paciente está muito tenso ao posicionamento, a gente não consegue uma imagem adequada, eu não consigo avaliar esses espaços intervertebrais, porque há uma sobreposição das faces vertebrais, eu perco informação, como essa aqui, por exemplo, que é uma diminuição verdadeira do espaço intervertebral, e na primeira imagem a gente fica na dúvida qual espaço está diminuído, ou parece que todos estão diminuídos, né? Coluna cervical, então a coluna eu acho que é o mais desafiador para nós, né, na rotina radiográfica, porque são pacientes que vêm com dor, tensos, a gente precisa de posicionamento, precisa esticar um pouco, manipular e eles muitas vezes não permitem. Aqui também só um reposicionamento do mesmo paciente, não foi sedado, não foi anestesiado, só foi usado aí um truque de posicionamento com calços de espuma para melhorar a visualização de espaços intervertebrais. Então, se a gente fica com a primeira imagem, esse animal tem discopatia, né, tem diminuição de espaço intervertebral, ali C5, C6, C7, e na segunda imagem ele já não tem mais. Então, a necessidade aí de se interpretar e de se saber identificar também um mau posicionamento, né, e corrigir esse posicionamento, né. E não realizar, infelizmente, algumas coisas que a gente recebe, principalmente na teleradiologia, né? Já que vai radiografar a pelve, o membro, e aí ele tem suspeita de fratura no outro, então vamos colocar tudo junto na mesma imagem. É o mesmo paciente, o mesmo joelho fraturado, a tíbia e a fíbula fraturada. Aqui eu consigo ver que tem uma lesão na tíbia,
mas é muito diferente de eu ter esse tipo de diagnóstico. Então aqui foi selecionado um posicionamento específico para o joelho e não um tundão aí que a gente chama, né? Então, boas imagens, né, de tórax, um bom posicionamento, respeitando aí a anatomia e critérios, né, que o radiologista sabe reconhecer para dizer se ficou bom ou não ficou bom, se está torto ou, não, se não está torto, e não esse tipo de imagem, né, que infelizmente às vezes a gente recebe, né, então essas imagens não são imagens diagnósticas. Houve aí um disparo de radiação, alguém foi exposto, houve um desperdício de tempo e de dinheiro para obtenção de imagens que não vão auxiliar em absolutamente nada no diagnóstico desse paciente. Então, aqui ela é uma ventral dorsal do tórax, está completamente oblíqua. Aqui é uma lateral com o cotovelo em cima da silhueta cardíaca e também obliquidade. Então, muito diferente dessas imagens, né? A gente já percebe que existe toda uma diferença nesse posicionamento aí, né? Então a gente às vezes recebe imagens como essa, não, eu quero ver a cervical e o tórax. E aí você faz um sofá-cama, que não fica nem bom para sofá, nem bom para cama, e tenta extrair alguma informação, mas possivelmente o diagnóstico está comprometido aí, né? Ou imagens como essa também, que a gente brinca que é uma ventrolateral, né? Não é nem uma ventrodorsal, nem uma laterolateral. E cachorrografias, né? A gente recebe, infelizmente, na teleradiografia, na teleradiologia, a gente brinca que são cachorrografias. Radiografa o cachorro inteiro, mas ele cabe no cassete 35 por 43. Cabe? Cabe. O pincher, ele cabe inteiro, a gente pode radiografar da raiz do canino à ponta do dedo, mas não vai ficar bom. Nem para a raiz do canino, nem para a ponta do dedo, né? Então, aí tem várias outras falhas na obtenção da imagem, né? No entanto, a gente pensa sempre assim, a imagem é diagnóstica ou não é diagnóstica? Ela contribui ou não? Essa é primeiro de tudo, né? É responder a pergunta. É a contribuição diagnóstica. Às vezes existe, por parte de alguns radiologistas, um preciosismo no posicionamento. Não, a posição tem que estar perfeita. Tudo bem, mas você milimetricamente reposicionar esse paciente vai impactar no teu diagnóstico. Então você vai expor um ambiente a mais radiação, você vai estressar mais o seu paciente, você vai estressar mais o tutor, e o quanto isso vai impactar definitivamente no seu diagnóstico. Então eu sempre mostro essa imagem tecnicamente é uma imagem ruim, ela é mal posicionada, ela é mal centralizada, ela está no meio do cachorro, ela não contempla nem todo o tórax, nem todo o abdômen, ele tem obliquidade de posicionamento, que a gente vê pelo nível das costelas. A técnica não está tão boa, mas ela é uma imagem diagnóstica, porque ela me diz que esse indivíduo, ele tem efusão pleural, que é líquido no tórax, no espaço pleural, e ele tem efusão peritoneal, que é líquido livre no abdômen, e que são situações que limitam a interpretação radiográfica. Essas situações de líquido livre, tanto no tórax quanto no abdômen, obliteram todas as outras estruturas e não me permitem dar nenhuma outra informação a não ser a presença do líquido. Então essa imagem, por pior que ela seja, para esse paciente nesse momento, ela é diagnóstica. Então a gente também tem que ter o bom senso e por isso eu volto lá na pergunta. Qual é a pergunta que tem que ser respondida? Eu vou reposicionar esse paciente? Provavelmente sim, porque o radiologista não vai querer liberar uma imagem como essa. Mas haveria uma necessidade? Vai mudar o diagnóstico aqui? Nesse momento não vai. Mas é nenhum. Então, assim, só para complementar, quais são as maiores barreiras, as maiores limitações, e isso aqui baseado no nosso atendimento da Imagem.vet, da teleradiologia, o que mais a gente ouve, porque a gente tem o atendimento em tempo real ao nosso cliente, que está lá do outro lado produzindo a imagem, e que nos aciona através de telefone, através de chat, para ter a aprovação daquela imagem. A imagem ficou boa, não ficou boa? E o que a gente mais ouve ali em termos de limitação para melhorar aquele posicionamento ou para refazer, né? A condição do paciente, a primeira. Ele está com muita dor. Ele está muito tenso. Por que ele está com dor? Ele tinha que ter
tido uma analgesia antes de vir para o raio-x. Um paciente com dor, ele não é colaborativo, ele não vai me ajudar a produzir uma imagem melhor, ele não tem que estar com dor no momento do raio-x. Aí ele está muito tenso, vamos sedar esse paciente, por que não? Eu não preciso da anestesia geral, mas eu posso sedar, do conforto para ele e eu vou obter uma imagem que vai me colaborar. Uma imagem com ele tenso, com ele com dor, é uma imagem feita por fazer, porque o diagnóstico ficou limitado. Ele é agressivo, ele não deixou. A gente ouve muito isso, o temperamento do paciente aí, e que também não vai ser sedado, não vai ser anestesiado, não vai ser colaborativo. Dificuldade respiratória, o paciente está com suspeita de edema, ele é cardiopata, ele está com a língua roxa, ele não tem que estar no raio-x esse paciente, ele tem que estar no oxigênio, ele tem que estar na UTI, ele tem que estar sendo atendido para depois ter condições de ser realizado o exame de imagem, né? Então não pode ser realizado a qualquer custo. Falta de treinamento e de conhecimento. Então, o profissional que está lá atendendo esse paciente, realizando o exame, ele não tem um treinamento adequado, ele não tem um tempo ali, né, de prática para realizar boas imagens. Paciência, estresse, pressa. A pressa principalmente relacionada à agenda, à produtividade e ao ganho, porque afinal de contas os equipamentos têm que se pagar e aí você faz uma agenda curta e aí você não tem tempo para repetir aquela imagem, você não tem paciência para lidar com aquele tutor ou com aquele paciente, você quer resolver rápido o problema. Isso eu acho que é o que talvez de tudo que mais nos impacte assim. Negativamente. O radiologista do nosso lado, a gente fica assim com um pouquinho de birra, falou, poxa, então por que você está me perguntando se ficou boa se você não quer repetir essa imagem, né? O pedido do colega solicitante é uma barreira. Ah, não, mas o clínico pediu uma projeção só. Tá. E aí, ele pediu uma e você escolheu a uma que não é a que vai responder a pergunta. E aí, como é que a gente faz? É uma negociação, né? Quando não deveria ser uma negociação. Se a gente quer obter o diagnóstico, a gente precisa ter liberdade de fazer as projeções necessárias. E o tutor é uma barreira, né? O tutor estressado, o tutor... eu não quero que pegue, não quero que estique, não quero que ponha a focinheira, não quero... Então não tem exame, a gente tem que também saber dizer, olha, ninguém é obrigado a fazer o exame, aqui o intuito é ajudar, mas tudo bem, né? Você ajuda quem você consegue ajudar, então o tutor muitas vezes é uma barreira, tá? E quais as consequências, então? As consequências são prejuízo ao diagnóstico. Então, tratamento equivocado, né? Então, a partir de uma imagem ruim, a gente tem uma interpretação diagnóstica falha. Essa interpretação diagnóstica vai levar a um tratamento equivocado e errôneo ou a falta de tratamento, porque se for uma imagem que não estabeleceu o diagnóstico, a falta do tratamento. O comprometimento direto do reestabelecimento da saúde do paciente, e aí eu volto para o primeiro slide, que era o objetivo não atingido. Então, só se gastou energia, tempo, recursos, né? E não se contribuiu em nada para com o restabelecimento da saúde desse paciente. E aí, por fim, então, tem alguns mantras que eu sempre falo e falo para os meus alunos, né? Para quem não conhece a doutora Rosângela, adoro no Insta, quem quiser seguir é maravilhosa. Verdades, assim, né? Ela trago verdades. E para finalizar, então, tudo vai começar com uma boa requisição, uma boa indicação, uma pergunta estabelecida a ser respondida. Às vezes até a resposta da pergunta é não. Não, essa sua suspeita não se confirmou. É uma resposta e tudo bem. A escolha da técnica e do posicionamento, conforme o equipamento que se tem, conforme o paciente, a região que vai ser radiografada e a pergunta a ser respondida. Respeitar sempre os princípios básicos da formação da imagem radiográfica, né? Então, que eu mencionei anteriormente, a colimação, a centralização do objeto, as projeções necessárias, considerar aí a sedação e a anestesia do paciente para que a gente possa obter imagens verdadeiramente diagnósticas, né? E o treinamento de quem vai operar o equipamento, vai receber esse paciente. Não só um treinamento de posicionamento, mas um treinamento
humano, né? A gente acha que não, mas a gente precisa de muito treinamento psicológico, de atendimento ao outro, de empatia, também para produzir um bom exame radiográfico, tá? Então, a gente tem que ter, mais do que tudo, comprometimento com o diagnóstico na hora de obter as imagens, e que isso vai repercutir diretamente em nós, né, do meu lado aqui, do lado da imagem.det, que é a produção dos laudos, né? E eu acho que é isso, gente. Obrigada mais uma vez, obrigada Univem, espero ter contribuído aí de alguma forma.